Bom, gente, eu vou fazer a entrevista com meu avô, Jacir Montes, mais conhecido como J. Montes. Aos seus 73 anos, ainda muito ativo, faz programa na rádio 89 FM e é radialista há 59 anos. Também já fez programa de televisão. Vô, a minha primeira pergunta é a seguinte. Sim. Quando o senhor era jovem, como era o namoro, o trabalho, a convivência com os pais, a escola? Enfim. Existe uma grande diferença, porque na época, ali na década de 50, por ali, o mundo cresceu muito nesses últimos 60 anos. Mas naquela época o mundo parecia menor, parecia pequeno. Por quê? Porque não existia televisão, não existia celular, nem se falava. Então, tudo era mais dificultoso, ir para a aula era dificultoso, tinha que ir a pé, não tinha condução. Só que tinha uma coisa na época, como a gente não tinha tantas opções que o mundo virtual e o mundo moderno oferece hoje, a gente vivia mais tranquilo em família. Então, tudo que você queria saber, você perguntava para o seu pai, para sua mãe. Hoje você já não fala mais, depois eu vou falar sobre esses diferenciais, né? Mas naquele tempo era bom. As meninas brincavam de ciranda, cirandinha, bater peteca, né? Os meninos jogavam peca, caçava de xiloida, ou como diz aquela xilingue, né? Cetera, vários nomes. E então era gostoso aquela vida, só que a gente tinha, esse era o mundo. Dificilmente, eu me lembro que quando eu era criança, um avião roncava, aqueles teco-teco, a gente corria para baixo da cama, porque tinha medo de avião. Então, não havia esse progresso e não havia essas coisas novas que o mundo moderno nos trouxe. Então a gente vivia mais em família, mais tranquilo. Em Joinville, por exemplo, você falou em namorado, o namorinho era assim, meio escondidinho, e era no portão, e depois que começava a frequentar a casa, pedindo autorização aos pais, que fosse permitido, né, depois que saía do namorinho do portão, então tinha os dias, que era quarta-feira. Até hoje, quarta-feira é o dia de cheirar pescoço. Então a gente ia na casa do namorado às quartas-feiras, aos sábados e domingos. Fora isso, não. A gente andava muito de bicicleta, andava a pé. Ônibus aqui tinha, da empresa do Abílio Belo, só tinha 2 ônibus, que era aqui na rua Doutor João Colim, que antigamente era a rua Duque de Caxias. Então, esse era o mundo daquela época. Mas se vivia bem. Você falou também sobre as profissões, que não existe mais. Não é profissões, eram trabalhos. Por exemplo, em Joinville tinha muito carroceiro. Iam lá para Campo Alegre, essa região, tudo trazer milho, trazer o feijão, tudo em saco. Com aqueles carroção, tinha lanterna, né? Joinville, por exemplo, na década de 50, 53, quando eu comecei a trabalhar, só tinha uma rádio em Joinville. E a luz era da Impressul, que é ali na frente da Antártica, onde hoje é a Colurb. Tem aquela casa no morro que eles vendem placa. Ali era a casa, era a Impressul. Ela ligava às 6 horas da manhã e às 10 da noite desligava, não tinha mais luz. Então a gente tinha que ficar na base do lampião e tal, aquela coisa toda. Então, trabalhos que se realizavam em Joinville, os colonos, que era considerado área rural do final da João Colim, que ali começa Santos Dumont, que hoje ali era Duque de Caxias, nessa região para cá era toda a região rural. Então as famílias tradicionais da Estrada da Ilha, aqui da zona norte da cidade, eles iam de carrocinha, de casa em casa, vender o queijo, vender o leite, tudo isso. Então existia em Joinville, que poucos sabem, se chama o carro do cubo. O carro do cubo era o carro da meia-noite. Então se pagava uma taxa naquela época, e luz, se pagava a luz, água não existia, água era tudo de poço. Então a luz, o carro do cubo primeiro era carroças, carroceiros, só vinham à noite. E quando eles chegavam numa casa, ninguém podia bombear, né? Ninguém podia ficar sondando. Eles vinham e retiravam da privada, que era aqueles banheiros no quintal, eles retiravam um cubo, que era um tonel cheio, né, de fezes e tal, que a pessoa usava durante a semana, e levava para o carroção e trazia um vazio limpinho
para as pessoas usar aquela privada durante a semana. Esse era o carro do público que eu chamava o carro da meia-noite. Depois, quando acabou a carroção, começou com veículos. Era um caminhão muito antigo. Uma vez eu sondei, quase apanhei, ainda bem que eles não viram. Aí eu olhei aqueles caras com aquele cheiro que a gente sentia de longe, eles comendo sanduíche ali. Então foi uma alegria, né? Então são coisas que Joinville tem muita história e muita tradição. Se a gente for falar de tudo, vai demorar muito, mas eu só estou dando mais ou menos umas pinceladas do que era Joinville e como era a vida antigamente. Porque a gente não tinha opção. O cinema era o Cine Palácio ali no centro, e tinha uns filmes e passava o seriado. Então todo domingo ficava o perigo do fim. Então passava em série, a gente ia lá ver o Zorro, daqui a pouco o Zorro caía num grotão, aí terminava o fim. Aí no outro domingo todo mundo queria ver como ele se salvou, então era o perigo do meio, o perigo final. E como é que ele vai se salvar? Então durante a semana a garotada trocava isso. E assim era o tempo antigo, tá bom? Agora o que mais? Bom, também, como o senhor disse, Joinville mudou muito. Sim. Então, o que mudou na comunidade? As ruas, as praças e a natureza? Bom, a natureza, com o decorrer dos anos, ela realmente vai sendo destruída pelo próprio homem. Mas isso faz parte, né? Porque se existe uma coisa que mais destrói no mundo, se chama o homem. O homem, a preço do progresso, ele vai destruindo, né? Então você vê que, por exemplo, aqui em Joinville, a gente andava nesses bosques em pleno centro da cidade, a gente via aquelas árvores, a gente ficava embaixo conversando com os amigos. Hoje não tem mais, porque pelo preço do progresso. A Rua do Príncipe era tudo calçamento, a gente andava ali e a pé, então tinha alguns bares mais antigos. Mas Joinville se resumia a Rua do Príncipe, a Duque de Caxias, que hoje é a João Colim, e a Getúlio Vargas. Se resumia só essas três ruas, né? E mais os bairros, então. Eu me lembro que quando eu começava a trabalhar na rádio difusora, ali onde é o Shopping Miller hoje, eu vinha de bicicleta, que eu morava na Arnaldo Moreira do Alto, próximo do trilho. Então eu vinha de bicicleta todas as manhãs. E no verão, na época de lua cheia, quando eu chegava na Catedral Antiga, na Rua do Príncipe, para descer para Pedro Lobo, onde era a rádio, eu encontrava caranguejo que saía do mangue ali de perto do mercado. Então se a gente fala isso hoje, as pessoas vão rir. Mas na Rua do Príncipe eu sei de ver caranguejo de manhã atravessando a rua, ali na frente da catedral, porque era tudo deserto, né? Eles saíam do mangue e vinham acompanhando. Então eles subiam ali Abdão Batista e de repente chegavam até na frente da catedral antiga. E muitas outras coisas que Joinville se modificou, e quanto as comunidades foram se formando, né? Cada bairro formou a sua comunidade e tal. E com o avanço tecnológico, com a vida moderna, com o mundo virtual, houve uma transformação também no ser humano, né? O ser humano se transformou muito. Porque o homem, por exemplo, e a mulher, hoje eles têm que trabalhar, e trabalhar muito para vencer o quê? Para vencer, para trazer um benefício para uma casa, por exemplo, ele paga o carro em 5 anos, ele compra uma televisão em 24 meses, então ele vai se endividando pela vida moderna, e aí ele começa a ter que comprar essas coisas e tem que satisfazer os filhos. Aí os filhos, por sua vez, vão se apegando mais ao mundo virtual, vão se pegando mais à internet e tal, e eles vão se ocupando com isso, e o pai e a mãe, por sua vez, eles não podem dar tanta atenção ao filho, porque eles têm a preocupação de manter o que a vida moderna nos traz, que é esse mundo virtual, esse mundo maluco, que a gente tem que dar conta de tudo. Então todo mundo fica estressado. Antigamente não existia isso. Por quê? Por causa dessa necessidade que tem, e cada vez querendo mais o bem do consumo, né? Por isso eu aconselho, inclusive, vocês que estão assistindo essa entrevista, as crianças de um modo geral, que não briguem com os pais, que muitas vezes o pai não pode comprar alguma coisa. E vocês pegam e se revoltam. Não, não pode, ele não compra porque ele não consegue. Porque todo pai e toda mãe procura sempre fazer o que o filho, tudo pelo filho, porque afinal de contas ele vive por isso. Então, inclusive,
Eu gostaria de dizer também que uma das coisas, já que esse mundo virtual, esse mundo atribulado que se vive hoje, que cada criança ou cada adulto tivesse pelo menos 5 minutos da vida real. O que é a vida real? Chegar em casa, dar um abraço no filho, na filha, dar um beijinho, tudo bem e tal. Aí o filho está ali se entretido ali na internet, tanta coisa que tem por aí, ele deve dar uma paradinha, talvez antes de dormir. Às vezes o pai está preocupado porque ele tem que trabalhar o dia seguinte, tem que dar conta de tanta coisa, as contas estão vencendo, é a luz, é o telefone, é tanta coisa para ele pagar, ele está preocupado. Às vezes o serviço não está indo bem, não está dando aquele lucro que ele precisa para suprir as necessidades de sua casa. Então seria bom, você que é criança, você que é filho, que é filha, que chegasse e o pai é cansado, chateado, uma mãe, chegasse sorrindo: pai, posso dar um abraço e um beijo? Sabe, isso emociona. Aí o pai luta. Isso é muito importante, eu falo para vocês, porque eu sinto isso, essa necessidade. Isso faz com que o pai ou a mãe se transformem em guerreiros. Você na escola sempre veja a sua professora como uma amiga, como a segunda mãe, porque é ela que está te ensinando o saber, o caminho do futuro. Então queira bem a sua professora, queira bem os mestres, isso é muito importante. A coisa mais bela do mundo, vocês, por exemplo, acompanhar a modernidade, acompanhar a internet, o saber, mas saber escolher, porque a internet é uma divisão de águas. Tudo que se põe na internet, ela aceita. Então tem golpes, tem coisas que vocês não devem assistir, nem ver, nem se formar. Só usar da internet coisas boas. E aí você vai ter uma vida atribulada, corrida, mas uma vida moderna. E de vez em quando é bom sair dessa vida atribulada, dessa vida virtual, e vir para a vida real. Dar um abraço num amigo, sabe? Isso é muito bom, ser amigos, ser companheiros, ser na comunidade, viver, ser solidário às vezes com as pessoas. Você vê às vezes um amigo de escola triste, aborrecido, o que houve e tal, dá um abraço, entende? A pior coisa na vida é a pessoa viver isolada, sem ter carinho, sem ter orientação. E a pior coisa que um jovem pode fazer, uma criança, isso eu digo para vocês, é cair no vício da bebida, no vício das drogas, que não tem retorno, entende? A vida é tão curta, acaba, destrói a família, se destrói a troco do quê? A felicidade não é isso. A felicidade é saber, a felicidade é viver entre amigos, é ter os pais, os irmãos e viver em família, mesmo com as dificuldades. Porque o pai tem dificuldade, a mãe tem. Então vocês que estão estudando, vocês que estão assistindo essa entrevista, cheguem em casa, sempre dê um abraço na mãe, um abraço no pai e também na professora. Muito bom dia, tudo com carinho. É isso que eu tinha que dar essa entrevista para vocês. Poderia falar muito mais, mas eu acho que isso foi necessário para minha neta que está aqui, né? A Rebeca, a minha filha Júlia que está filmando, né? As quais eu adoro muito, porque elas, na verdade, são a minha raiz, a minha continuidade, e por elas que eu vivi e que eu vivo e espero viver muitos anos ainda. Isso, e acabou a entrevista. Obrigada, Vô, pelo seu tempo, e obrigada a vocês também. Tá bom. Sim. Um abraço a todos. Come with me, stay the night. Just say the words, but boy, don't feel right. What do you expect me to